Vamos falar um pouco sobre a reforma da alma, como que pessoas então podem ter suas almas reformadas, e essa vai ser a centralidade do nosso tema. Mas, né, quando Douglas me convidou para vir para cá e falar, né, a gente viu que cairia na data da reforma, né, então a gente trocou ideias e juntou as duas ideias, né? Como é que a gente pode então falar sobre a reforma e aconselhamento bíblico? Enquanto eu ia preparando essas palestras aqui, eu percebi quanto de intimidade existe entre a questão da reforma e a questão do aconselhamento bíblico. E nós vamos ter 5 palestras, onde essas 5 palestras vão apresentar as 5 solas e como que essas 5 solas então elas acabam se relacionando com a própria Escritura, né? Então você conhece, imagino que você já tenha ouvido falar bastante sobre sola Escritura, né? Onde tudo que nós fazemos, a Bíblia funciona para nós como uma regra de fé e prática. Então a gente vai falar como que essa regra de fé e prática, então ela se aplica diretamente para o aconselhamento. E o aconselhamento bíblico, então, ele busca no princípio da sola Escritura, ou seja, num dos princípios da reforma, a grande questão do conteúdo. Então a proposta é, né, que a Bíblia é suficiente para a alma. Então isso nós vamos falar hoje à noite. E depois vamos falar sobre solos Christus. Então somente Cristo também, como sendo também o conselheiro suficiente. Nós precisamos, na verdade, do conselho que vem de Cristo. Nós vamos falar aí sábado, a partir das 2, né? Sobre a graça, somente a graça, sola gratia, e a graça de Deus para pecadores quebrados, sola fide, a fé que descansa em Cristo no meio do sofrimento, e só lhe deu glória, glória somente a Deus, a vida restaurada para a glória de Deus. Então nós vamos ir falando aí como é que isso tudo vai se aplicar, começando aqui essa noite na questão então de somente a Escritura. Então se a gente vai pensar em Escritura, né, por que a Escritura é útil e suficiente para aquilo que nós vamos fazer? Tinha um títulozinho ali, mas não apareceu, mas não faz mal, né? Acho que era introdução, aparecia a introdução lá em cima. Sumiu minha introdução. Tomara que nós sumam mais coisas, né? Isso não é problemático, né? A pergunta é, né? Quando a nossa vida começa a desmoronar, né? Onde que a gente busca resposta, onde que a gente busca segurança, onde é que a gente vai buscar realmente consolo, né, para as nossas vidas? E não só quando a coisa começa a desmoronar, mas quando a coisa está terminando de desmoronar, né? Como é que a gente toca a vida? Como é que no que a gente pode de fato confiar, né? E o mundo cada vez mais tem trazido propostas em quem você vai confiar e como que você vai lidar com essas coisas do seu dia a dia. E a proposta, né, que a gente quer trazer aqui é realmente, né, como tese, ideia central, é que o aconselhamento bíblico ele vai começar com a ideia de sola Escritura, porque ela afirma uma verdade radical, que a palavra de Deus ela não somente é útil, mas ela é plenamente suficiente, tanto para diagnosticar, quanto também para curar os problemas espirituais mais profundos do coração do homem. Então, quando a gente vai lidar com as questões do coração humano, nós temos que lidar com a ideia de pressupostos, né? Por quê? Quando nós falamos de problemas, nós vamos ter que pensar de onde vêm os problemas, não é mesmo? De onde partem os problemas? E essa é uma pergunta que tem incomodado a humanidade já há muitos anos. E se você for nas fontes humanistas, você vai encontrar que os problemas humanos começam, né, na mente, que os problemas humanos começam na química do corpo. Outros vão dizer que né, na questão espiritual, mas com outras vertentes. Então existem várias propostas de onde procedem, né, os problemas, as dificuldades do ser humano. E aí quando você tem então definido, né, da onde vem, de onde provém os problemas, aí você começa a propor soluções para esses problemas, ou como é que você vai chegar nas soluções para esses problemas. E aí então se montam processos, né, o que vai se fazer na prática, o que vai se dizer, o que vai se tentar entender ou absorver da pessoa para poder então ajudar com que essa pessoa chegue ao seu objetivo de transformação. Então a guerra ela começa na questão dos pressupostos. O que você crê acerca dos problemas, acerca das dificuldades. Então, se, por exemplo, você crê que os problemas estão no subconsciente, né, que foi uma proposta de um cara lá, anos 1890, 1900, 1920, talvez mais tardar. Então, esses escritos aí de Freud, por exemplo, começaram a propor que os problemas estavam nas questões do subconsciente, nas questões da própria sexualidade, que está dentro do subconsciente do sujeito.
E o sujeito ele é totalmente sensualizado, e o grande problema é porque o ser humano tem uma consciência totalmente sexualizada, e todos os problemas do homem então estão ligados de alguma forma à sexualidade. Então, ou você está tendo muito pouco contato com a sua sexualidade, ou demais, e esse é o grande problema. Então, nós vamos consertar isso de alguma forma, e aí você pense os processos, porque você tem agora os pressupostos, você vai criar processos e você vai tentar chegar nos seus objetivos. Obviamente, esses sujeitos não eram cristãos, muito pelo contrário. A maioria desses caras lá no começo que vão propor esses pressupostos, eles não somente eram ateus, como eles estavam retirando Deus de qualquer pesquisa científica tida como séria, e eles tiveram bom êxito nisso. Hoje são os donos das universidades, ou donos intelectuais das universidades, e a Bíblia, a palavra de Deus, não tem mais espaço nesses meios para falar sobre os problemas da alma humana. Se você chegar numa universidade, aqui em Porto Alegre, você vai na URGS ali, com a sua Bíblia, e diz, aqui, ó, eu vou propor um novo livro aqui para a gente usar para transformar a alma das pessoas, transformar a mente das pessoas. Como é que você acha que você vai ser recebido aí nas universidades, Então, obviamente, as áreas de humanas não são muito afeitas à Escritura, Obviamente, você vai ser rechaçado num lugar desses, porque você não tem os mesmos pressupostos. Você que é cristão, você tem todo um outro pacote de pressupostos, onde você crê que o problema humano começa lá em Gênesis 3. Então, nós cremos nisso, nós compartilhamos dessa fé, e essa fé, então, ela nos dá base para que a gente possa montar processos e entender o que está acontecendo com o ser humano, para que a gente possa, então, chegar nos objetivos que nós desejamos e, principalmente, que Deus deseja. Então, os pressupostos, eles fazem completa diferença em como nós vamos aplicar e como nós vamos viver a nossa vida. Então, o objetivo de cada um de nós, e a gente faz isso aqui todo domingo, Eu imagino que venha um pastor aqui na frente e ensine da palavra de Deus, para que você aprenda um pouco e possa aplicar esses aspectos na sua vida. Então, nós fazemos isso todo domingo e nós tentamos, então, crescer nos aspectos, nós vamos chamar isso de santificação, um processo que nós vamos passar por toda a nossa vida, nós vamos estar crescendo durante toda a nossa vida. Então, quando a gente pensa em reforma da alma, vamos pensar nisso, como que a alma humana ela pode e deve ser renovada através do uso da palavra. E por que a palavra é tão central nesse aspecto, e por que a gente está, então, propondo isso, Então, o que a gente quer dizer especificamente quando a gente usa esse termo aconselhamento bíblico? Porque esse termo ele acaba tendo grande controvérsia em torno dele. A nossa definição, e tem outras definições de aconselhamento bíblico, nós temos uma definição grande e uma pequena, e a nossa definição, então, curta, ela é essa aqui, O ministério de aplicar as verdades bíblicas de forma graciosa aos desafios da vida. Então, as pessoas têm desafios, as pessoas têm dificuldades, e nós vamos, então, aplicar essas verdades para a vida das pessoas. Diz ali também, é um ministério da palavra, é uma disciplina teológica e pastoral. Ou seja, quando nós vamos pensar dessa forma, nós temos que entender que tem que existir uma tentativa constante de que nós estejamos aplicando teologia, ou seja, não somente versículos isolados da palavra, faça isso, não faça isso, irai-vos e não pequeis, Então a gente fala para o sujeito irado, ire-se e não peque. Ok, é verdadeira essa afirmação, o sujeito pode fazer bom uso dessa afirmação, pode ajudar na sua vida, é um versículo, é verdade da Escritura, mas a Escritura certamente fala bem mais sobre isso, tanto sobre ira, quanto sobre a questão de como que uma pessoa passa por um processo de transformação. E isso, então, faz parte de uma disciplina que seja realmente teológica, onde nós vamos entender tanto a questão da ira quanto a questão dos sentimentos como um todo, a partir da palavra de Deus. Então, se nós vamos compor as ideias a partir de pressupostos, como, por exemplo, a questão do subconsciente, eu sei que essa é uma questão bastante polêmica, porque faz parte até do nosso dia a dia, falar, isso aí está no meu subconsciente, isso aí foi meu subconsciente, faz parte do nosso dia a dia encarar e considerar que isso é algo válido, mas se a gente vai para as Escrituras, a gente não tem nenhuma ideia que possa trazer um conceito semelhante ao que está sendo proposto pelo mundo
em termos de subconsciente ou inconsciente, né? Não é a ideia de alguém estar inconsciente no sentido de desmaiado, né? Mas tipo, algo que está lá gravado na sua mente e que só um profissional específico, ou alguns profissionais específicos conseguem acessar, nem você consegue acessar. Então, teoricamente, esses profissionais têm essa capacidade, fazem isso através de métodos aí dos mais variados, né? Dos mais doidos até os mais conservadores, normalmente por hipnose, regressão, questões assim, e que vão, como eu disse, de um extremo até o outro, onde, por exemplo, eu conversei uma vez com um pastor que ele fazia regressão, era um pastor psicanalista, e ele diz, não, eu faço regressão com os meus membros, eu só não faço regressão intrauterina, porque aí é pecado. O que é uma regressão intrauterina? Então, a ideia de regressão, para quem não sabe, nunca lidou com essas questões, e é bom que não tenha feito isso, A regressão funciona mais ou menos assim, você é colocado em estado hipnótico, que é um estado como se tivesse um estágio ali entre acordado e dormindo, talvez, sob como os efeitos do controle, às vezes, de uma pessoa, mas como se você estivesse sonhando em alguns aspectos. E aí você, então, regride. O profissional, então, ele te leva a voltar no tempo até certos momentos da sua vida. E aí, então, esse pastor, esse profissional, ele estava sugerindo que é possível você voltar para dentro do útero da sua mãe, e ali acessar as lembranças. E aqui está a ideia presente desse subconsciente, o lugar onde ficariam, então, essas informações gravadas. E aí você, então, ou esse profissional, acessa esse subconsciente para trazer dali informações que eles consideram serem relevantes para o que está acontecendo na vida do sujeito. Então, então agora o que você está ouvindo? Estou ouvindo o coração de mamãe. Tum, 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 tum. O que mais você está ouvindo lá fora? Não, estou ouvindo que minha mãe não desejava essa gravidez, que ela tentou abortar, sei lá, tal. Então, são ideias. Você vê como isso está no campo das ideias. Você tem pressupostos de como a coisa é e funciona, ou seja, a avaliação, uma visão do que é a verdade, e você aplica isso para um processo para chegar num objetivo. Então, a questão, e claro que aqui a gente vai levantar várias perguntas, do que é válido e verdadeiro dentro desse processo, e nós, como cristãos, antigamente, a gente olhava com estranheza para essa questão de hipnose e tal. Hoje, a hipnose está sendo até proposta dentro de algumas igrejas, inclusive sérias, o que é muito triste, uma coisa bem estranha, inclusive, mas saiba disso, em várias igrejas está sendo proposto que se faça regressão, que as pessoas devem procurar profissionais dessa área. Assim, eu acho que vai até contra o bom senso até. Mas também é uma questão particular, a gente pode debater isso teologicamente, eu acho que é um grave problema fazer isso, quando a gente não tem nenhuma indicação, inclusive, das Escrituras para fazer qualquer coisa parecida com isso. E a pessoa, então, retorna desse transe, essa regressão agora, e ela se informa com aquele profissional, porque ela não lembra disso, então ela se informa com o profissional, e o profissional diz, você fez isso, você disse isso, você teve isso na sua vida, aconteceu. E a gente ouve diversos relatos, você pode pesquisar também sobre isso, onde as coisas são completamente falsas, porque a pessoa está num estágio como se estivesse entre um sonho, meio sonhando, meio acordado, e algumas coisas, que nem alguém sonhando, são meio inventadas, assim, a pessoa quase que alucina ali. E aí tem também o nível de qualidade do profissional, quanto ele consegue dizer, não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é. Mas são baseados, todas essas ideias são baseadas em pressupostos. E essa é a questão que eu quero marcar aqui principalmente. Porque esses pressupostos, como eu disse, vão gerar, então, um processo, que é o processo que eu estou falando aqui para vocês, é um dos muitos processos. E esses processos, então, vão tentar chegar a algum objetivo que essas pessoas estão fazendo. Então, quando nós estamos falando de aconselhamento bíblico, obviamente, a gente não está falando de processos desse tipo, mas processos, então, que vão reforçar disciplinas, inclusive as disciplinas espirituais, que são as coisas que a Bíblia fala que o cristão deveria estar fazendo. Então, quais são disciplinas espirituais que normalmente nós concordamos, ou nós incentivamos nas nossas igrejas? Disciplinas espirituais, o que você lembra, o que você pensa quando ouve essa palavra? Disciplinas espirituais. Oração, muito bom, Então, uma das disciplinas espirituais, oração. O que mais? Leitura da palavra, meditação, o que mais? Jejum. Então, são disciplinas, coisas que a Bíblia nos orienta a fazer,
E né, nós, com o aconselhamento bíblico, vamos, inclusive, usar dessa disciplina de memorização das Escrituras, né, vamos usar desses processos para poder ajudar o sujeito a né, ter uma transformação mais completa de vida. Então, existem, né, talvez, semelhanças entre os processos, porque vai ter coisas semelhantes que você vai fazer. Porém, né, a nossa base, onde nós estamos fundamentando, ou né, como a gente diria, onde a gente está amarrando o nosso cavalo, é realmente né, dentro das disciplinas bíblicas o que a palavra nos orienta a fazer. Então, o aconselhamento bíblico ele se distingue de uma psicologia secular. Né? A psicologia secular, então, é um montante. No nosso curso a gente fala bastante sobre isso, né? Se vocês tiverem interesse então, de aprofundar sobre isso. Eu vou recomendar um curso muito bom, que a gente vai talvez trazer para Porto Alegre aqui, que é o curso aí para a gente falar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre isso, mas basicamente a psicologia secular então, ela vai operar sobre pressuposições não bíblicas. Né? Então, o homem é o centro, né? E esse é um pressuposto muito complexo, muito diferente da palavra, que é o conceito do pecado. Né? Então, qualquer uma das áreas, das propostas da psicologia, porque existem muitas áreas, mas todas elas ignoram a existência do pecado. E isso, para nós, é muito grave, porque se nós cremos que essa é a base de todo o problema do ser humano, então você ignora um pressuposto que, para nós, é extremamente básico, e você constrói um sistema totalmente baseado num conceito de que não há pecado. Há conceitos de certo e errado, e você aprendeu esses conceitos de certo e errado, e isso é o que está afetando você. Então, por exemplo, você sente culpa, e você sente culpa porque você fez algo na sua vida, e aí, então, o sujeito, né, o técnico dessa área vai estar muito mais preocupado em pensar onde é que ele aprendeu esses conceitos e como que eu vou ajudar ele, então, agora a refazer esses conceitos para que ele não sinta mais culpa. Então, eu vou tentar passar essa culpa para outra pessoa. Então, essa é a culpa, talvez, dos seus pais que te ensinaram que isso é errado. Ou essa é a culpa lá da sua igreja que te ensinaram que isso é errado. Então, Freud, quando começa a propor, lá no começo, como eu disse, ele não é só um ateu, ele é um anticristão. Ele começa a pensar, a igreja é o grande mal, porque a igreja gera culpa. E isso é verdadeiro. Porque a igreja faz isso. É uma das coisas que nós mais fazemos é gerar culpa. A gente vem aqui na frente, um pastor, né, que abre a palavra de Deus, ele lê a palavra, explica a palavra e você automaticamente começa a se sentir culpado, porque você não está conforme o plano perfeito de Deus em vários aspectos da sua vida. O problema e a diferença é que a gente vai pensar em culpa em aspectos diferentes. Né? Enquanto eles pensam que a culpa, gerar culpa é o problema, nós entendemos que nós então geramos culpa, ou seja, nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que a nossa vida, nos sentimos culpados em relação a isso, mas nós temos alguém em quem nós vamos depositar essa culpa, alguém que nos remove toda essa culpa. Então, obviamente, a gente tem pressupostos aí bastante diferentes do cristianismo e da psicologia secular, e existem umas propostas que a gente vai chamar de integracionismo. Então, é onde você tenta integrar ideias, você tenta trazer algumas ideias do cristianismo, jogar para dentro da psicologia, ou trazer princípios da psicologia e jogar para dentro do cristianismo. E aí você tenta, então, fazer algo que é integrar as duas ideias, as duas matérias. Você integra teologia, ou integra as questões bíblicas junto da psicologia. E isso, então, né, tem se tornado também um problema para dentro das igrejas, porque nós estamos sobre bases diferentes. Então, as bases elas são opostas entre si. Enquanto né, uma tem as bases que Deus não existe, que o ser humano ele é um ser evoluído dos animais, ele é muito semelhante a gato, cachorro, rato. E já nós cremos bastante diferente disso. Nós cremos que o ser humano é criação especial de Deus. Então nós temos pontos que são irreconciliáveis em termos de base. Mas aí o que as pessoas então fazem? As pessoas que vão tentar integrar, elas tentam de alguma forma ignorar essas questões de base. Elas fazem de conta que essas bases não existem, que essas bases aqui não são tão importantes. Vamos pegar somente os processos. Vamos pegar os processos e vamos tentar aplicar os processos dentro do contexto de igreja ou para cristãos e tudo mais. E então isso se torna aí problemático, porque nós estamos usando sistemas, muitas vezes, que não são nem orientados pela Escritura e outras vezes nem são aprovados pela Escritura.
Muitas vezes isso tem acontecido com frequência. Inclusive aconteceu essa semana, eu estava em Brasília e eu estava falando sobre constelações. Não são as constelações do céu. Você já ouviu falar sobre constelações? Vamos constelar, já ouviu isso? É um método para... Isso é boa, é triste. Tem as familiares, mas é uma das áreas. Por exemplo, familiares. Então, as constelações familiares são... Então, você tem alguém ali que sofreu na infância e tal, e agora, então, o seu pai fez várias coisas ruins com a sua mãe, então agora nós vamos constelar. E aí, assim, eu vou até pular algumas coisas que são bem absurdas, mas você pode procurar depois na internet, porque, assim, é uma montagem de várias coisas que são realmente extremas, assim. Mas, enfim, você tem tipo uma encenação onde o sujeito... você coloca uma pessoa ali que vai representar, por exemplo, seu pai. Meu pai já morreu e tal, então, né, agora seu pai está ali, agora você vai falar na cara do seu pai. Algumas coisas que você nunca falou, porque você era criança, não tinha coragem, não tinha... E aí, então, a pessoa, assim, ela se porta bem extremo. Se olhar vídeo, assim, a pessoa fala na cara do pai, né? Fala, xinga, grita. Não pode pedir perdão. Perdão é proibido, né? Você não pode pedir perdão. Não entra dentro da constelação familiar. E aí, então, tem essa questão toda e a pessoa se sente melhor e tal. Enfim. O que você acha? Se o objetivo do sujeito é se sentir melhor, pode falar. Isso, Então, são os absurdos que tem, né? Está entrando para dentro do judiciário isso aí. Então, existe a versão equina também, você sabia disso? Tem um Aras aqui, acho que é Gravataí, que ele é só para isso. No lugar do seu pai ali, você tem um cavalo. Você grita com o cavalo. É a versão equina das constelações familiares. E aí você vai ver sobre os pressupostos. E aí se você vai lá, se você é um pouquinho sério, você vai ler na Wikipédia sobre isso. O que você acha? Fazer uma pequena pesquisa sobre o que são constelações familiares. E aí você vai ver que é baseado num conceito africano, da tribo Zulu. E eles criam, então, eles creem que o espírito daquela pessoa entra nessa pessoa e você fala com essa pessoa. Então, vale nesse sentido. Então, você vê como o pressuposto traz processos para tentar atingir certos objetivos. Agora, quando eu estou indo nas igrejas, inclusive boas igrejas, frequentemente alguém chega para mim e diz: Tiagão, por que a gente não tenta constelações? É muito parecido com o que você está propondo aí. Não é parecido, por favor, não me ofenda. Né? Mas são ideias, conceitos, porque a pessoa vê a prática. Ela vê aquela prática, ela diz, mas tem semelhança, isso aqui funciona, então vamos fazer. E parece que tem resultados. Assim, algum resultado tem que dar, senão as pessoas não estariam fazendo isso. Até me falaram que lá em Brasília, pelo menos, a sessão custa R$400. O que você acha? Vamos virar constelador aí. Então, né, parece que não tem limites à criatividade humana ou, né, digamos, à criatividade de Satanás. Por que não? Né? São doutrinas de demônios. Então, a Bíblia nos alerta sobre isso. Então, se isso não é uma doutrina de demônio, ou seja, né, nós cremos que essas religiões afro, né, como, por exemplo, né, talvez a teologia Zulu, não sou um profundo conhecedor das teologias Zulus, mas imagino que são baseados em sistemas demoníacos, né, onde possivelmente essa pessoa realmente incorpora ali um espírito. Né? Então, baseados nessas ideias de demônios, então, estamos procedendo, inclusive, dentro, talvez, até de igrejas. Né? Que coisa triste a gente pensar, né, que o cristão pode chegar a tal ponto. E, obviamente, né, que a gente está pensando alguns extremos, tá? Então, a psicologia como um todo, e se você é da área, né, você sabe, entende um pouco como é que funciona, mas você também, se estudou, você sabe como que funcionam os pressupostos que estão ali presentes. Né? Então, existe uma luta para qualquer pessoa que seja cristã e atue em qualquer área das ciências humanas, não só da psicologia, mas também o próprio ensino. Né? Todo o nosso ensino é baseado também num sistema que propõe, né, ideias que estão baseadas aí em coisas que estão longe do Senhor. Ou, né, se você, sei lá, você trabalha em qualquer área que você vai lidar com pessoas, né, você vai estar frequentemente à disposição ou à mercê desse tipo de informação. E a grande pergunta a se fazer é: de onde procedem essas ideias? Essa é a grande pergunta que o cristão
não fez ou não esteve fazendo por muitos anos. De onde vêm essas ideias? Porque se nós vamos olhar para a palavra de Deus, para trazer as ideias, nós não vamos chegar nessas práticas. E isso diz respeito não só ao aconselhamento, mas à prática da pregação, à prática eclesiológica, né? O que a gente faz em termos de igreja, por que nós fazemos as igrejas do jeito que fazemos, por que né, o nosso formato de culto é assim. Então, a igreja cristã, ela sempre tem que fazer isso. Ela sempre precisa retornar para as Escrituras. Porque facilmente todos nós temos essa facilidade de nos afastar das Escrituras, de criarmos sistemas, criarmos um jeito de fazer igreja que às vezes não está tão alinhado e a coisa vai se distanciando porque funciona. E aí, podemos até falar em métodos de crescimento de igreja, todos os sistemas que estão aí presentes. E aí sempre aparecem os reformadores, pessoas que vão olhar para a questão toda e dizer, opa, calma aí, nós precisamos retornar para a Escritura. E é isso que a igreja cristã, a igreja verdadeira faz. Ela sempre olha para a Bíblia e retorna às Escrituras. Então, a gente tem um sujeito principal na história do aconselhamento, que é o tal do Jay Adams. Esse Jay Adams, então, ele foi um precursor em termos de retorno às Escrituras. Nos anos 70, então, esse sujeito, ele escreveu um livro, que eu sempre esqueço o nome do livro, que é Competent to Counsel em inglês, mas seria apto para aconselhar, mas não é esse o livro, não é o termo que saiu em português. Conselheiro Capaz, obrigado. Então, ele escreveu um livro que saiu no Brasil depois, Conselheiro Capaz, dizendo que era possível aconselhar, ou seja, conduzir uma pessoa, e aqui ele estava fazendo uma crítica à psicologia humanista, dizendo, olha, isso está totalmente permeado dentro das nossas igrejas, e nós precisamos retornar às Escrituras. E esse livro caiu como uma bomba, lá nos anos 70, isso foi um estouro, onde as igrejas tiveram que começar a se posicionar. Ou nós estamos desse lado, ou nós estamos desse lado. Ou nós vamos retornar para a Escritura, ou nós vamos continuar com os nossos sistemas e tal, que tem funcionado, e muitas coisas até dão um resultado esperado. A pergunta é, será que essa é a forma, ou será que Deus quer isso, ou essas coisas, da sua igreja? Então, quando nós vamos estudar, quando nós vamos aprofundar, e isso é uma proposta, que você faça sua pesquisa, que você leia sobre isso, que você faça curso de treinamentos, aprenda sobre essas questões, quais são os pressupostos, ou de onde vêm essas ideias. Então, a proposta ali que a gente colocou é que a psicologia secular, ela não é neutra, ela é uma teologia rival, ela pensa as coisas de forma absolutamente diferente. Ela tem os seus sujeitos que ajudam na transformação com um sistema que não provém das Escrituras, movendo apenas o comportamento. Mas quando nós temos dificuldades de comportamento, nós queremos, na verdade, apontar para as Escrituras. Então a pergunta, por exemplo, é como que nós fazemos para uma criança, um filho nosso, poder ficar sentado aqui na primeira cadeira durante todo o culto? Maravilha, hein? É o que é o desejo, o sonho de todo pai, O filhinho ali sentado, olhando para, não para o celular, mas olhando para o pregador e tal, Então, o nosso maior desejo, às vezes, como pais, é o comportamento dos nossos filhos, o comportamento prático. Então, existem várias técnicas para você chegar nesse objetivo. Você pode prometer um chocolate para ele. Talvez funcionaria para um ou dois dos seus filhos. Você pode prometer uma disciplina para ele. Existem várias formas de tentar manipular o comportamento do nosso filho, alguns mais bíblicos, outros menos, mas o nosso maior desejo não tem que ser somente coordenar o comportamento do nosso filho, ou seja, as práticas do que ele vai fazer, mas nós queremos uma transformação de coração. É possível que nosso filho esteja sentado ali anos e anos e anos e nunca tenha uma mudança de coração? É possível. Então, o pecado do meu filho, ou coisas que ele faz que são erradas, segundo as Escrituras, eles são motivadores para que eu possa ajudar, auxiliar, para que ele tenha uma mudança de coração. Então, os erros dele, ou os problemas dele, ou as dificuldades dele, são questões que estão vindo para fora, para mostrar que o seu coração ainda não foi completamente transformado.
Então a Bíblia nos dá ferramentas e sistemas para que possa vir mudança de coração. Então existem, né, várias propostas para manter uma criança quietinha, né, desde medicações, remédios que você vai dar para ele ficar quietinho, até, né, você pode chegar aí a qualquer extremo. E as pessoas realmente têm feito isso, né? As pessoas têm utilizado de todas as tentativas possíveis para fazer os seus filhos se comportarem do jeito que eles querem. Então, né, a proposta bíblica, né, ela vai adiante disso, ela vai, né, tentar propor e tentar entrar através da suficiência das Escrituras para poder entender quais são processos, no mínimo, melhores, por exemplo, para a transformação dos nossos filhos. Então, cremos que a Escritura fala sobre criação de filhos? Então, tem bastante conteúdo, inclusive hoje foi um técnico de internet lá em casa, e estava lá o cara, e aí chegou meu filho ali e pediu, pai, posso assistir TV? Não, pode. E aí meu filho subiu. E o técnico ficou assim, ele falou assim, cheguei a arrepiar aqui. Por quê? Quantos anos tem seu filho? Eu falei, 8. Mas uma criança de 8 anos não se comporta desse jeito. Por acaso tem alguma dica para me dar? Naquela hora, você não tem ideia de quantas dicas eu posso te dar sobre isso. Né? Então a Bíblia ela tem muito conteúdo sobre esse assunto, sobre esse tema. E nós queremos usar desses problemas, dessas dificuldades, inclusive para apresentar o Evangelho para a transformação de coração. Então, se o meu pressuposto é crianças mudam através da ingestão de remédios, se você fizer um certo balanço químico, você vai ter o comportamento esperado. É verdade, você consegue fazer isso. Então, eu poderia dar essa resposta para ele. Poderia ser o seguinte, o que você faz? Você dá um Rivotril para ele de manhã, você controla a química do corpo do seu filho e você vai ter filhos comportados. Muito obrigado, doutor. Né? E vai para casa feliz com a sua receita lá. Compra o seu remédio e aí, né, felicidade plena. Porque é isso que as pessoas estão buscando. Então, o objetivo final da vida das pessoas é felicidade. Que as coisas simplesmente vão e funcionem do jeito que eu quero. Então, temos que entender, temos que perceber que esses sistemas humanistas não são simplesmente neutros, eles são teologias rivais, eles rivalizam nos seus pressupostos, nos seus procedimentos e também nos seus objetivos. Aonde você quer chegar com isso? Se você quer simplesmente uma mudança de comportamento, você tem várias formas de fazer isso. Se você quer uma mudança de coração, você quer ter o seu coração transformado e santificado, então você tem um outro sistema de propostas. Então, né, a Bíblia, no fim das contas, ela não é simplesmente, né, um livro com muitas histórias, mas ela também é um livro-texto completo sobre o homem, a sua alma e o seu problema. Ela fala verdadeiramente e com profundidade acerca do problema do sujeito e acerca da solução necessária para que alguém possa, então, ter a sua vida transformada. Então, nós temos, pelo menos, 2 textos aqui selecionados, mas, obviamente, tem muitos mais textos que você pode entender e ler sobre isso, que vão falar sobre essa completude das Escrituras naquilo que a Bíblia se propõe a fazer. Então, a Bíblia não é um livro-texto sobre, mecânica de carros, né? Porque quando a gente fala a Bíblia é suficiente, né, a pergunta que vem é suficiente para quê? Então, você não arranja, por exemplo, como é que você, troca a vela do Palio Weekend. Na sua Bíblia você não vai encontrar respostas para isso, mesmo que nós dizemos que a Bíblia é suficiente. Mas ela é suficiente, na verdade, para lidar com todos os problemas que ela propõe, que ela diz ser suficiente. E 2 Pedro, 1:3, né, diz que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa palavra piedade, ela é muito importante. Então, a piedade, né, é viver como Deus, viver da forma como Deus quer de nós, é viver de forma santa, de forma correta. Então, Deus nos deu, Deus pelo seu incrível poder, você quer um resumo do versículo, né? Eu estou aqui, quem é que abre para nós? Alguém está com a Bíblia aí? Abre para nós 1 Pedro 1:3, por favor. 2 Pedro 1:3.
Lê 13:4 já. Quem lê para nós aí? Então, as pessoas amam as coisas desse mundo, né? A gente ama fazer as coisas que a gente quer e na palavra de Deus, então, nós temos não só a instrução, mas nós temos também o poder de Deus que nos é dado. Então, né, nós conhecemos, né, a nossa palavra, eu espero que você conheça bem o suficiente para entender e perceber que Deus não só nos dá respostas, mas Ele também nos habilita, Ele nos dá capacidade para ministrarmos na vida de pessoas. E isso que é o aconselhamento bíblico no fim das contas, é ministração pessoal. Assim como um pastor vem aqui na frente e ministra publicamente, você vai ministrar pessoalmente na vida de uma pessoa. Esses tempos eu estava num debate bem interessante, faz uns anos já, um outro pastor, estava conversando com outro pastor, que era um pastor integracionista, ele se declarava integracionista, nesse sentido que integra a psicologia junto do cristianismo, e um pastor muito respeitado, inclusive, e ele falou o seguinte: Tiago, mas por que você acha que o sujeito fazendo um cursinho de... Ele falou um número de horas lá, nosso curso, por exemplo, 80 horas. Então você faz um cursinho de 80 horas e acha que você está tão habilitado quanto, sei lá, um terapeuta, um psicólogo, para lidar com as questões de vida. É uma pergunta interessante, né? Porque ele, inclusive, tinha feito uma formação na área, tinha estudado muito mais horas do que 80 horas na sua formação. Mas a questão não é só o quanto o sujeito... Nós não estamos interessados só no quanto o sujeito consegue adquirir de informação. Nós estamos muito mais interessados na qualidade da informação. Afinal, nós temos toda a palavra de Deus para nos dar apoio naquilo que nós estamos fazendo e falando. Sem contar que uma pessoa, ela não começa o seu curso e faz essas 80 horas e acabou. O que acontece, na verdade? Essa pessoa, a cada domingo, um conselheiro, estou pensando aqui no conselheiro, né? Vamos dizer que um conselheiro tenha 10 anos de igreja. Eu imagino que talvez muitos aqui já tenham um pouquinho mais do que isso, né? Então, digamos que você tem 10 anos de igreja. E nesses 10 anos de igreja, você vai no seu culto, assiste 1 hora de pregação por 10 anos, todo domingo, 50, vamos dizer que você falta 2 ainda por ano. Então, 50 em 10 anos dá muitas horas. Eu não sei, matemática. Mas são muitas horas, não são? Quem é que é bom em matemática? Muito quanto? 50 horas... vezes 10 anos, 500 horas. É isso? Eu sou ruim de matemática, sou péssimo de matemática. Então, um sujeito que né, a gente ainda diria alguém que está 10 anos, é alguém ainda neófito em muitos contextos, né? Não é alguém talvez que vai estar aconselhando, não que a gente é contrário com uma pessoa, né? Mas você tem conteúdo, né? Então, o ministro, o pastor, ele está ensinando todo domingo algum aspecto publicamente e tentando aplicar na vida daquelas pessoas. Essa é a tentativa de habilidade do ministro de tentar usar do texto bíblico para que você tenha uma transformação em uma área acerca da qual ele está ensinando. E aí o que você faz no aconselhamento bíblico é algo muito semelhante a isso, mas você vai lidar pessoalmente com a pessoa com aquele problema. Então, né, eventualmente, por exemplo, o pastor vem aqui na frente e ele vai falar sobre a questão da cobiça. Então, às vezes, você não está passando por isso, não é uma luta sua e tal, mas você aprendeu sobre aquilo. Então, Deus te capacitou, está te capacitando, e conforme você vai agregando conhecimento nessa área, você vai poder, daqui a pouco, ajudar pessoas que tenham essa dificuldade. Talvez aquela pessoa está lutando tanto com a cobiça, que o fato de perder certo valor financeiro na vida dela está levando ela ao desespero, vai levar ela, inclusive, ao suicídio. Então, Novo Hamburgo, por exemplo, era, pelo menos por muitos anos, a capital do suicídio no Rio Grande do Sul. O que aconteceu em Novo Hamburgo? Nós tínhamos as nossas maravilhosas fábricas de calçado, né? Todos conhecem. Não? Então, eu cheguei a trabalhar com calçado um tempo, e aí o que aconteceu? As fábricas de calçado foram fechando, foram se mudando para a China e tal, e essas pessoas, então, que tinham acesso à exportação e, né, tinham acumulado aí bastante dinheiro, agora estavam perdendo dinheiro, suas empresas estavam quebrando,
já não tinha mais empregos, trabalho para pessoas que tinham antes um alto poder aquisitivo, e lá mais alto da cidade é a rua onde, né, os mais ricos da cidade moram. Então, naquela rua ali, vários apartamentos altos, né, os bonitões, grandões, aquela rua virou a rua do suicídio. Muitas pessoas ali, naqueles apartamentos lá, se suicidavam. Porque elas não... O pensamento é, não vale a pena viver num mundo onde eu não tenho dinheiro. Não vale a pena. E as pessoas não só, né, teve várias histórias, as pessoas não só se mataram, né, não só suicidaram-se, mas também, né, mataram ali os seus familiares, mataram filhos e tudo. Né? Não vale a pena eu viver num mundo assim e não vale a pena ninguém viver num mundo assim. Então são as conclusões que a pessoa chega, extremas, enquanto nós tínhamos respostas na palavra de Deus para ajudar essa pessoa. Ou a Bíblia não fala sobre dinheiro. Fala sobre cobiça? Amém? Fala, então você talvez teria boas respostas para dar para uma pessoa que está lutando nessa área, que talvez, inclusive, chegaria até ao suicídio. Mas quais são os pressupostos aqui presentes? Né? Como se lida com uma pessoa que está tendo ideações suicidas? Né? Ela está pensando em se matar. Né? Então, qual que é o formato cristão? O que um cristão faria? O que um conselheiro bíblico faria? Ou o que um terapeuta, então, faria. Né? Então, dependendo da crença do sujeito, você vai dar, sei lá, um remédio ou um processo para ele, tal, baseado nas ideias daquilo que você crê. Então, a Bíblia, né, nós cremos que ela tem, de fato, conteúdo completo para lidar com as questões do ser humano. O que a Bíblia não faz? A Bíblia, ela não ignora a ideia ou o conceito da graça comum. O que é o conceito da graça comum? Até que hoje a gente tem aqui, Douglas. Mas quanto tempo? Só começando aqui. Né? Vamos mais um pouco ainda? Quer já fazer 2 minutos? Mais 20 minutos. Então, o que é a graça comum? O conceito de graça comum, bem simples e resumido aqui. A ideia de graça comum é que Deus deu inteligência e capacidade para a humanidade, ou seja, revelou para a humanidade questões além da Escritura. Então, por exemplo, você toma, sei lá, um antibiótico. Então, Deus permitiu que homens capacitados, nesse caso, né, Alexander Fleming, que foi o inventor da penicilina, né, deu capacidade para esse sujeito, não era um cristão, não era alguém convertido, mas Deus permitiu que ele tivesse acesso ao conhecimento das coisas desse mundo para que ele chegasse a certas descobertas, invenções e tal. E hoje você, então, tendo acesso a esse remédio e necessitando, você vai tomar para que você possa melhorar. Então, o aconselhamento bíblico ele não ignora a questão da graça comum, a ideia de que conhecimento foi dado para a humanidade para melhoria, inclusive, da humanidade. O problema simplesmente é quando essas questões elas são opostas à Escritura. Então, essa questão de medicação, ela quase sempre entra no debate do aconselhamento bíblico. Né? Por que certos remédios sim, certos remédios não? Qual o limite disso? Né? Então, é uma dúvida que paira, e quanto mais você vai aprofundando-se no problema da pessoa, você muitas vezes vai perceber que o problema dessa pessoa ele não pode, ou talvez não deveria estar sendo curado, ou tentando curar, através de um uso de certa medicação. Então, né, nós sabemos que normalmente, se você tem um BIOS, né, você toma um antibiótico é porque você tem um BIOS, tem uma coisa viva dentro de você que não devia estar vivo lá. Você toma um antibiótico e essa coisa que está viva, ela morre. Pelo menos essa é a expectativa, né? Então nós cremos na ciência, nós cremos que isso é uma verdade. E normalmente, você não somente ora por isso. Nós também oramos por isso, mas nós também tomamos medicação para melhorar nesse aspecto. Agora, tem outras questões que simplesmente, e alguns remédios que nós estamos tomando, que eles são simplesmente para mudança de comportamento. Especialmente em comportamentos que poderiam, ou talvez deveriam, ser entendidos ou vistos como obediência a Deus. Então, talvez, né, uma pessoa, né, e aqui também um exemplo fácil e talvez extremo, uma pessoa que mente com frequência.
Então, existe uma classe de medicações que podem te ajudar nesse sentido, onde você vai ter menos vontade de mentir. Interessante isso. Mas será que o ser humano deveria, então, estar tendo acesso ao que a Bíblia vai chamar de autocontrole, né, ou domínio próprio, né, para lidar com questões que são ou deveriam ser obediência a Deus? Claro que isso aqui é o descrente tentando ajudar o descrente. Mas a pergunta é se nós temos na Escritura respostas mais completas que vão não somente mudar o comportamento, mas mudar o coração. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que esse sujeito está mentindo? Qual que é o desejo dele ao mentir, ao inventar uma história? E todo mundo tem aqui um amigo mentiroso, né? Que você conhece seu amigo mentiroso lá, que inventa coisas aleatoriamente, com mania de grandeza, para querer aparecer e tudo. E você começa a perceber certas coisas que, né, a Escritura poderia ajudar o sujeito, mas talvez você pense, um remedinho para esse cara aí também não vai ser ruim para ele, né? Mas será que, né, nós, como cristãos, nós devemos realmente estar apontando para isso, né? Então, a suficiência das Escrituras, ela não nega as ideias de graça comum. Isso aqui é bem importante a gente pontuar. Aquilo que é ciência verdadeira e estabelecida, então deve ser usado e não temos problemas com isso. A questão é até que ponto é ciência, até que ponto realmente são questões que são cientificamente, por exemplo, mensuráveis, que é uma das propostas da ciência. Tudo que é científico, então, é teoricamente mensurável. Então, mais sobre isso também a gente fala no curso e também digo que você pode ir atrás disso. Então, cremos, né, e aqui é a nossa crença, isso aqui é uma questão de cosmovisão. Nós cremos que a Bíblia é a lente interpretativa final, ou seja, quando nós olhamos para os problemas da humanidade, nós interpretamos à luz de quê? Então, se você é um cristão, né, professo, se você é um cristão de verdade, você tem que estar olhando e avaliando as coisas, os eventos, à luz da Escritura. O que molda a nossa mente para entender esse mundo, e aqui que nós chamamos, né, de cosmovisão, são as lentes através da qual a gente enxerga o mundo, essa cosmovisão ela tem que ser uma cosmovisão bíblica. Essa é a nossa proposta como cristãos. Não tem problema se você tem uma outra cosmovisão, só que isso faz de você um descrente, porque você não crê nas Escrituras. Então você pode ter outra cosmovisão, mas normalmente, né, esse sujeito está do lado de fora da igreja, né? Então o sujeito que não tem uma cosmovisão cristã, ele de fato não é um cristão, ou, né, está aprendendo, está crescendo nesse aspecto. Então, ela nos diz o significado do sofrimento e como nós devemos responder a ele também em fé, questões que estão, né, difíceis muitas vezes para nós. Então, como que a Escritura é suficiente na prática? Então, a Escritura ela vai trazer um diagnóstico acerca do nosso coração. Ele vai apontar para quais são os reais problemas. Porque os eventos, eles acontecem. Coisas acontecem nesse mundo, pessoas se comportam de forma estranha, ou até bizarra, de forma não desejada, e essas coisas estão acontecendo. E a pergunta é, de onde procedem essas coisas? Então, se nós vamos olhar através da Escritura, com frequência nós vamos entender que muitas dessas coisas, elas partem do coração. Do coração dos homens, né, que procedem ali, né, diz a Escritura, os maus desígnios, né? Então, coisas que a gente faz que não são boas. Então, traz lá, o versículo traz uma lista de quais são coisas como essa, né? Quais são esses maus desígnios que partem do coração do ser humano. O aconselhamento secular ele vai focar nos frutos, nos sintomas, ou seja, nas coisas que estão acontecendo. Pare de fazer isso. De alguma forma você vai deixar de fazer isso. Então, o sujeito que fuma e aí agora você vai mascar chiclete para parar. Então, ele agora masca chiclete e é muito melhor que ele masque chiclete do que ele fume. Não é mesmo? Amém para isso, né? Pronto, né? Problema resolvido. Então, se você... né, agora... né, resolvi mais um caso de aconselhamento bem sucedido. Não, porque o conselheiro bíblico ele quer ir mais a fundo que isso. Ele quer tentar entender qual é a origem do comportamento. Por que o sujeito ele tem que acender todos esses cigarros por dia? Quais são os aspectos que estão relacionados à questão do fumo na vida dele?
a própria questão, né, química, né, o que a gente chamaria dependência química, né? Será que isso tem afetado a ele? Existem questões sociais que estão aqui envolvidas, então são várias questões, e a Bíblia traz conteúdo e significado acerca dessas coisas. Então, os frutos seriam as coisas que as pessoas estão fazendo, né, na sua vida. Então a Bíblia fala para a gente tentar dar bons frutos, mas não somos nós que produzimos esse bom fruto, mas nós temos o Espírito Santo que produz o fruto em nós. Então o aconselhamento bíblico ele vai focar não nos frutos, em como a coisa vai se designar, o que está realmente acontecendo, mas a pergunta que sempre está por trás é a questão: o que está se passando no coração desse sujeito? Nossos problemas, no fim das contas, eles são resultados de uma adoração, ou seja, a adoração que não está sendo ao Senhor Deus. Então, nós adoramos as coisas criadas, a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Então, no nosso coração, né, nós construímos, né, idolatrias das mais diversas. O Antigo Testamento ilustra isso de diversas formas, fala sobre isso de diversas formas. O Novo Testamento fala sobre isso de diversas formas. E nós adoramos as coisas criadas no lugar do Criador. Então, essa é uma tendência nossa na nossa vida. Então, né, mencionei a questão financeira, por exemplo, né? Então, o que é a ganância, senão uma adoração a algo criado no lugar do Criador? Então, a pessoa adora isso a tal ponto que ela está disposta agora a pecar para conseguir aquilo. Então, por que uma pessoa, né, às vezes está disposta a roubar um banco, né, correr o risco, poder matar inclusive uma pessoa, ela está disposta a pecar para conseguir aquilo que ela tanto deseja. Então, ela adora uma coisa criada no lugar do próprio Criador. Então, isso é muito claro nas Escrituras, como que a coisa se estrutura, né? A palavra, então, a palavra de Deus, ela expõe as intenções do nosso coração. Então, essa questão dessa luta, né, com os nossos ídolos e desejos, ela se torna visível somente através da Escritura. Somente a Escritura que consegue penetrar, que é o versículo de Hebreus 4:12, né, que somente a Escritura que consegue penetrar no nosso coração a ponto de demonstrar certas coisas, acerca de que a gente possa ver e tentar enxergar como que o nosso coração está funcionando. Não existe nenhum outro livro-texto que vai conseguir nos ajudar nesse aspecto. Então, quando nós falamos, né, de suficiência das Escrituras, nós estamos falando de usar da palavra de Deus para, através do entendimento completo da palavra de Deus, a gente possa entender essas questões. Então, uma pergunta que geralmente se faz nos cursos de treinamento é: se é somente a Escritura, por que nós temos uma venda de livros lá atrás? Por que a gente tem biblioteca na nossa igreja? Né? Então, o pessoal dá aquela forçadinha assim, né? E a questão é que são livros baseados nos conceitos de suficiência das Escrituras. Então, esses livros eles vão explicar coisas desse mundo, coisas que estão acontecendo, experiências de como nós vamos fazer a coisa acontecer na prática, mas todos eles baseados na suficiência. Mas lembre-se da boa pergunta que você tem que fazer. Para qualquer livro que você vai buscar para mudança de coração, para lidar com as dificuldades dessa vida. De onde procedem essas ideias? De onde na Bíblia vieram essas ideias? Então, por exemplo, você pega um livro aí que foi muito popular nos anos 80, 90 e agora está retornando, é o dos temperamentos transformados. Você deve ter lido já, deve ter ouvido falar dos tipos de temperamentos que você tem e tal. Né? Então, é um livro cristão, Temperamentos Transformados, é um livro cristão, baseado em umas ideias gregas lá de antes de Jesus, ideias que foram reformadas aqui e ali. No curso a gente explica também um pouco mais sobre isso, mas enfim, são ideias, obviamente, que não partem das Escrituras, apesar de que as pessoas jogam para dentro das Escrituras, né? Esse livro, se você vai ler o Temperamentos Transformados, ele parece um livro cristão. Ele fala dos temperamentos, ele diz Pedro, então tinha esse comportamento, e então ele era um colérico, sanguíneo. Paulo era não sei o quê, Pedro era não sei o quê. Então você avalia a Escritura através... E aí você tem uma nova lente interpretativa. Nós vamos agora interpretar a Escritura através das lentes dessas ideias que não vêm da Escritura. Mas a regra de interpretação da Escritura diz que a Escritura interpreta a Escritura. Nós usamos Novo e Antigo Testamento para interpretar a Escritura. Mas agora você está pegando umas ideias de uns gregos lá de 400 a.C. para
lê a Escritura. Você diz, agora eu entendi a Escritura. Agora eu entendo por que eu ajo do jeito que eu ajo. Por que eu grito com as pessoas. Por que meu filho xinga e tal. Porque ele é um colérico. Porque ele é... Então, você perceba como que o sistema de suficiência das Escrituras, ele serve para interpretar a realidade. Coisas acontecem em nossa vida, e quando nós olhamos para essas coisas através das lentes das Escrituras, então nós podemos realmente enxergar e descobrir o que está acontecendo, para que a gente possa então fazer ou perceber um processo que também está nas Escrituras, para chegar nos objetivos de Deus. Porque se a gente não usar das Escrituras, nós vamos chegar simplesmente nos nossos objetivos. E nós queremos passar longe disso. O que nós mais queremos é chegar realmente nos objetivos de Deus. Então a Escritura, ela não só diagnostica, mas ela também, né, oferece soluções, uma mudança real. Que não é um sistema de autoajuda, não é uma transformação simplesmente que você vai operar em você mesmo, mas é uma transformação que Deus opera nas nossas vidas. Então, temos vários textos bíblicos sobre mudança e transformação, né? Esse aqui não é um treinamento para a gente entender exatamente como que funciona o processo, apesar de que a gente vai pontuar várias coisas, principalmente amanhã na primeira palestra. Mas um dos textos, por exemplo, é o texto, né, de Efésios 22 a 24, onde tem, né, o texto ali bastante conhecido de despir-se do velho homem, renovar a mente com a verdade da palavra e revestir-se do novo homem. Então ele fala de um tipo de processo que inclui alguns elementos, porém quando nós fazemos uma teologia acerca da transformação de vida, nós não nos baseamos somente em um texto, nós nos baseamos na Escritura por completo. Mas esse aqui é um dos conceitos que entra para dentro, né? Então é despir-se do velho homem, renovar o coração na palavra, para então revestir-se do novo homem. Então não é simplesmente um modelo de trocas, como por exemplo, né, eu falei da questão do cigarro. Para de fumar e começa a mascar chiclete. Então você tem aqui uma troca, você despe-se, né, do velho homem, que seria, né, o homem que está com algum problema, e você se reveste simplesmente do novo homem, sem passar pela renovação, sem passar o processo completo de Efésios. Mas a Escritura, então, ele vai propor uma transformação, ou um modelo que é realmente muito mais completo. Também, né, a Escritura vai nos ajudar a isso, né, a nos conectar com o conselheiro. E nós temos somente um conselheiro nas Escrituras que é o conselheiro realmente capacitado, né? Então nós temos lá em Isaías 9:6, vai nos falar sobre o verdadeiro e maravilhoso conselheiro que nós temos em Jesus Cristo, que inclusive é que nós vamos falar aqui adiante sobre somente Cristo. Vai ser a nossa segunda sola depois do intervalo. Para concluir aqui então, para encerrar o nosso tempo, aconselhamento bíblico é a aplicação robusta da totalidade da palavra de Deus aos problemas da vida, crendo que nela, na Escritura, temos tudo o que precisamos. É uma questão de crenças, é uma questão de fé, é uma questão de pressupostos. Nós cremos nisso, então é por isso que nós aplicamos dessa forma. E nós temos tido resultados, inclusive, né? Nós já estamos há alguns anos lidando com esse método, com esse sistema lá na nossa igreja. Nós temos feito isso e ensinado isso em outras igrejas. Nós temos visto resultados muito interessantes, mas principalmente resultados que são guiados pela palavra de Deus, que é o que nós realmente desejamos. Então, vou contar uma historinha rápida aqui. A gente auxiliou um casal muito recentemente. O casal tinha vindo de outro estado, estava chegando na nossa igreja, boa teologia, bastante conhecedores da palavra, e começaram a frequentar então a nossa igreja. Mas a moça, ela tinha então ideações, o que se chamaria, né, ideações suicidas. Com frequência ela tinha vontade realmente de se matar, falava sobre isso bastante, e ela, muito triste, né, também tinha sido diagnosticada com depressão, né, filhas maravilhosas tinha ali. Nós convidamos ela para uma janta lá em casa, o casal estavam lá, e ela começou a falar sobre as experiências que ela teve com profissionais da área, tentativas aqui e ali, e ela foi nos explicando quão pesado tem sido o processo na vida dela, e que nunca tinha trazido uma real mudança e transformação. Há muitos anos ela procurava diversos profissionais para tentar ajudá-la. E ela tinha, então, né, alguns conceitos, a gente via que alguns conceitos eram bastante humanistas, bastante psicologizados por conta dessa interação com esses profissionais. Então ela classificava a mãe dela, minha mãe
Ela tinha um termo lá que ela usava de... narcisista, uma coisa assim. Né? Esse tipo de coisa. Né? Narcisista, mas era um pouco mais que isso. Era uma coisa mais assim, quase assassina. Assim, a mãe dela é psicopata, com traços de psicopatia. Sociopata. E aí, então, né, ela enxergava. Você percebe como que, mesmo com uma boa teologia, você pode ter uma visão de mundo. Você observa as coisas desse mundo e você faz a avaliação. E ela, então, avaliava. E ela tocava a vida em frente dessa forma. Ela pensava, minha mãe é irrecuperável, temos problemas. Eles tinham... os pais dela haviam tomado uma casa. Eles tinham entrado com financiamento e tal... no nome dos pais, estavam pagando essa casa já há anos, e os pais simplesmente tomaram a casa, então agora essa mãe tinha psicopatia e tal, tudo. Vida totalmente arruinada para ela, tinha essa tristeza que ela carregava com ela. E eu sugeri algo. Né? Então, por que vocês não tentam agora perdoar a mãe dela, né? A sua sogra? Porque sabe, a gente tenta aplicar um princípio bíblico aqui, se via claramente que não tinha perdão ali, né, frente às coisas que tinham acontecido. E essas pessoas realmente não mereciam perdão pelo que eles tinham feito. Mas, mesmo assim, a Bíblia nos orienta a isso. Né? A Bíblia nos orienta a perdoar mesmo quando a pessoa não merece, mesmo quando ela não pede perdão. Então, quem sabe, vamos aplicar. E eu ensinei para eles alguns passos de que seria perdão. Eles já conheciam bastante da palavra de Deus. Eles falaram, talvez, então, vamos aplicar isso. Parece interessante, parece uma coisa... Um encontro, uma conversa, uma janta lá em casa. A vida da moça mudou completamente. Completamente. Ela falou, nunca me senti tão livre. Semanas depois, conversei de novo com eles. Nunca mais tive ideações suicidas, nunca mais desejei a minha própria morte. A nossa vida está transformada completamente. E o rapaz falando, minha esposa é outra. Parecia uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, uma pessoa feliz agora, alegre, com mudança completa de vida. Eles começaram então a falar, e eles voltaram um tempo para a terra deles lá, conversaram com os pais dela, perdoaram eles, tal. Os próprios pais tiveram uma certa mudança de vida, inclusive estão agora numa igreja mais bíblica. Eles eram cristãos até esse momento, mas cristãos de linhas estranhas. Hoje estão numa igreja bem mais conservadora, estão trabalhando hoje com plantação de igrejas. E essa semana eu conversei com o marido, ele falou assim, nossa vida, a família inteira mudou completamente. Tudo mudou. Parece que o evangelho entrou na vida das pessoas e fez uma transformação completa. Hoje eu vejo, por exemplo, meu sogro guiando a família dele, as filhas, os filhos dele, dentro da palavra de Deus. Mudou completamente a questão. E tudo começou com aquela decisão que parecia tão óbvia. Só perdoar. Claro que não era fácil, claro que não era simples esse tipo de perdão frente ao que... Mas era a orientação divina para alguém que está vivendo dessa forma. Agora, as orientações que os sistemas foram trazendo durante toda a vida dela foram orientações, obviamente, não baseadas na palavra, mas que entendiam e viam essa questão suicida como sendo algo... o que os livros falam sobre isso? Que medicamentos? Ela tomava vários medicamentos. Que tipos de medicamentos vamos dar para essa moça para tentar segurar ela para que ela não se mate? Tal. Enquanto a palavra de Deus nos trouxe respostas não somente para essa questão, mas para uma questão que foi gerar uma transformação completa de vida nessa pessoa. Quando alguém decide mudança de vida e aceita que Cristo, então, faça uma transformação na sua vida e deseja aplicar a Bíblia de forma completa na sua vida, então, transformação plena e verdadeira, ela é possível.